Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já comecei o dia hoje fazendo a minha leitura do meu novo livro, que se chama Uma Vida com Propósito, que faz parte de um curso que eu tô fazendo toda segunda-feira à noite. Tô bem feliz que agora eu tô podendo ler livros que eu realmente tenho interesse em ler, não apenas aqueles que o vestibular me cobra. Então, bora lá. E durante a leitura desse livro, o que eu tô fazendo? Tô utilizando esse aplicativo, que eu vou falar pra vocês a respeito dele mais tarde. E aqui eu tô jogando tudo que eu tô aprendendo no livro. Ele é dividido em 42 capítulos para serem lidos em 42 dias. Então, aqui, tô no 6º dia. Hoje, isso aqui foi o que eu consegui extrair, que eu achei interessante. E eu também tô tendo algumas aulas desse curso. Essa foi a primeira aula, então anotei aqui tudo que eu considerava importante na primeira aula. E assim eu vou até conseguir finalizar o livro. Depois das minhas leituras, já preparei o meu omelete e também o meu cafezinho. Agora estamos prontos para estudar. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Começando aí um excelente dia de estudos. Já fiz as minhas leituras, meu devocional. Tô participando de um curso, igual eu falei pra vocês, toda segunda-feira à noite. Inclusive o horário é péssimo, é das 10h30 até meia-noite. Isso tem meio que quebrado o meu ciclo circadiano, porque eu costumo dormir mais cedo. Mas tudo bem, faz parte do propósito, então tá tudo certo. Queria adiantar desde já, assim como você viu no título do vídeo, que hoje a gente vai falar bastante a respeito de técnica de estudos, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, tudo isso de acordo com a ciência. Eu pesquisei bastante para poder desenvolver esse vídeo para vocês, então eu acredito que tudo que tem aqui dentro é conteúdo de bastante valor. Se você curte esse tipo de conteúdo mais informativo, não esquece de se inscrever, deixar um like e deixar um comentário para me incentivar a trazer cada vez mais vídeos nesse modelo para vocês. Eu queria primeiramente subdividir entre dois conceitos, um conceito micro e um conceito macro. Um conceito micro dentro dos estudos são as técnicas que você vai utilizar, tá? Então subdivide nisso. Aquilo que é específico, que é a técnica de Feynman ou qualquer outra que você for utilizar. E um conceito macro, que é o que você tem que fazer para justamente conseguir aprender melhor um conteúdo ou reter ele por mais tempo, colocando dentro da memória de longo prazo. Para falar bem a verdade, a técnica específica que você vai utilizar para aprender o conteúdo não é o mais importante. O mais importante é o conceito do que deve ser feito para você realmente aprender uma matéria. Então eu descobri dois conceitos que são os mais importantes, que eles precisam estar na sua rotina de estudos, no seu calendário semanal ou até mesmo diário. São coisas que você não pode deixar de fazer se você quer ter uma boa retenção do conteúdo que você estudou. Para além disso, hoje ainda eu vou te falar uma técnica que você pode aplicar, mas lembrando que a técnica não é o mais importante. O mais importante é o conceito geral do que deve ser feito. O primeiro conceito é o conceito de recuperação ativa na prática, que é basicamente a ideia de você tentar lembrar daquilo que você estudou sem consulta. Se você pega aquela pirâmide de curva de aprendizagem, você vê que o que menos te ajuda a lembrar daquilo que você estudou é a leitura, ficando em apenas 10%. Isso a gente falou no vídeo passado, se você quiser, o link tá aqui no card. E o que vai te trazer uma maior retenção é você explicar aquilo que você estudou. Então o conceito de você fazer uma recuperação ativa é você tentar se explicar aquilo sem precisar ler, sem precisar voltar nas suas anotações. Então finalizou uma aula, finalizou um bloco de conteúdo, finalizou uma manhã de estudos, tenta lembrar de forma prática, talvez se auto-explicar aquilo que você estudou pela manhã. Inclusive, isso é um ponto que agora eu mesmo vou me policiar, que é justamente essa questão de você gastar tempo relendo as suas anotações antigas e grifando. Segundo ciências, isso tem uma baixíssima retenção, isso ajuda muito pouco. Por mais que eu não gastasse muito tempo fazendo isso, eu gastava certo tempo, depois que eu finalizava os estudos pela parte da manhã, fazendo uma releitura daquilo que eu anotei e grifando. A partir de agora, eu vou aplicar esse conceito de tentar relembrar aquilo que eu estudei de forma prática, me explicando sem consulta. E é claro que depois que você tentou fazer isso, você pode olhar, mas isso induz o teu cérebro a trabalhar, trazendo uma concepção de que isso é importante, que ele realmente precisa lembrar disso a médio e longo prazo. E uma técnica que você pode utilizar para isso, que eu sempre falo nos meus vídeos, mas é porque eu curto bastante, é utilizar o Anki, que é um aplicativo de flashcards com revisão espaçada, que basicamente ele vai te mostrar um lado do cartão te fazendo uma pergunta e você vai ter que utilizar a tua memória, o teu cérebro, para conseguir formular uma resposta. Bom, esse é o primeiro conceito, por enquanto já tá bom. Agora bora começar a estudar e no decorrer do vídeo eu vou trazendo mais alguns conceitos e algumas informações para vocês. Bora lá. E algo muito interessante da gente pensar de forma bem prática mesmo a respeito de como o nosso cérebro funciona, de como as informações são armazenadas e como funciona a nossa memória, é o seguinte: o nosso cérebro nem sempre consegue entender o que é uma prioridade ou não na nossa vida para que precise ser lembrado. Diante disso, ele necessita de estímulos para que ele coloque uma certa informação na memória de longo prazo. Então ele precisa entender que aquilo é importante, e ele entende que aquilo é importante a partir do momento que você relembra daquela informação várias vezes.
simples. Pense em algum trauma que você já teve na sua vida. Em geral, você vai lembrar disso por muito tempo. Por quê? Porque eventualmente você fica relembrando aquela cena e aquele momento. Isso faz com que aquele acontecimento fique na sua memória talvez o resto da sua vida. E o conteúdo que você estuda tem a mesma lógica. O problema é que muitas vezes a gente não fica revisitando essa informação no nosso cérebro e ela acaba se perdendo. Bom, é isso aí, tomei o meu café da manhã, vim mexer um pouco no meu canal do YouTube, respondi alguns comentários, subi um vídeo no TikTok e agora vamos trocar uma ideia rapidão e depois voltar a estudar. O que eu queria falar pra vocês agora é a importância das revisões. Talvez revisar seja a coisa mais importante que existe nos estudos. Existe um gráfico chamado de curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus, que fala justamente sobre isso. A capacidade que você revisar um conteúdo tem de aumentar a retenção dele a médio e longo prazo. Vamos supor que você estuda sobre a independência do Brasil hoje, depois de 1 hora, boa parte disso já foi embora do seu cérebro, depois de 24 horas mais ainda, depois de uma semana mais ainda, depois de um mês mais ainda. Caso você não faça nenhuma revisão a respeito desse conteúdo, provavelmente o que você vai lembrar dessa aula que você assistiu é basicamente nada. E é aí que surge a importância de revisar. Porém, a primeira vez que a gente aprende isso, geralmente a gente cai no erro de achar que todo o conteúdo que a gente vê, a gente vai ter que revisar depois de 1 hora, depois de 24 horas, depois de uma semana e depois de um mês. E talvez você até já tentou fazer isso, assim como eu já tentei, pegar uma lista e falar, ó, um dia depois revisei, uma semana depois revisei, um mês depois revisei, e a real é que depois de 1 ou 2 semanas fazendo isso com todos os conteúdos, você chega à conclusão de que é impossível você ficar revisando todos os conteúdos que você estudou, senão vira uma bola de neve absurda e você vai passar o dia inteiro revisando conteúdo e não sobra tempo para mais nada. E é aí que cai a ficha que existe uma diferença entre a realidade, aquilo que realmente a gente consegue fazer, e a utopia. Então, de fato, revisar é importante, de fato, essa curva do esquecimento ela é válida, porém, você precisa filtrar aqueles conteúdos que são mais importantes para você e talvez aqueles que você tem mais dificuldade para imprimir um pouco mais de tempo nesses assuntos. E aí, meu amigo, vai depender de pessoa para pessoa, situação para situação. E claramente vai demandar uma autoanálise para você ver aquilo que é mais importante para você ou não. Mas as revisões são deveras importantes. E é interessante a gente ter muito claro na nossa mente essa curva de esquecimento para que a gente não vá só estudando, tentando acumular conteúdos sem revisar, achando que vai ser efetivo. Chega no final do ano, se esqueceu metade do que estudou, vai super mal na prova e não sabe por quê. Tá aí o motivo, faltaram revisões. E só para lembrar, se você apenas reler e grifar aquilo que você anotou, a retenção disso é extremamente baixa, não é muito eficiente. Então, aplique outras formas de revisão, assim como os flashcards que a gente já falou nesse vídeo, ou revisões globais por questões, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco. Então bora voltar a estudar, que eu já dei uma atrasadinha. Fui resolver umas paradinhas e acabei gastando tempo demais. Bora correr atrás do prejuízo. Bom, eu já havia finalizado as aulas de história e agora finalizei as aulas de física do dia de hoje. E se vocês perceberem bem, houve uma mudança no meu padrão de assistir aulas. Agora eu tô assistindo apenas 2 matérias por dia. Eu acho que tem sido mais eficiente para mim. Estudos apontam que mais que 3 não é muito eficiente. Então eu te sugiro, caso você estude em casa e consegue fazer o seu próprio horário e cronograma, faz o teste, vê o que fica melhor para você. Ou estudar 2 ou 3 matérias num dia. E finalizamos o período de estudos pela parte da manhã. E galera, uma dica extra que tem me ajudado demais nos estudos, na minha organização e na minha produtividade é entender o seguinte conceito. A nossa mente, o nosso cérebro, é como se fosse um computador. Você concorda comigo que quanto mais abas a gente tem abertas ao mesmo tempo, mais devagar fica o processamento do computador? Então, o nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente precisa ficar lembrando de tudo a todo tempo, isso atrapalha demais o nosso rendimento e até gera ansiedade. Então por isso que eu baixei um aplicativo chamado Milanote e comecei a utilizar justamente para poder organizar minha vida e tem me ajudado demais. Então rapidão eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu iPad como que funciona esse aplicativo, como que eu estou utilizando ele para ser mais produtivo, para poder organizar minha vida, para poder lançar futuros projetos, ideias. Sabe quando você tem uma ideia e daí ela vem assim do nada e você acaba não colocando em prática, você esquece, daí meses depois você lembra, mas no fundo você não anotou e acabou perdendo time. E é basicamente para isso que serve esse aplicativo. Eu vejo como uma extensão do meu cérebro, onde eu vou armazenar tudo aquilo que eu não preciso ficar o tempo todo pensando. Deixa ele guardado e no momento certo a gente vai lá e busca. Então vem comigo que eu vou te mostrar. É isso aí, galera, então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês a respeito desse aplicativo chamado Milanote e como que eu tenho usado ele para organizar minha vida, para ser mais produtivo, tanto na área dos estudos, quanto na minha vida pessoal, quanto também em questão de trabalho. Existem várias funcionalidades que vão depender da sua criatividade. E aqui de começo a gente já tem a tela inicial, na qual tem essa frase que eu coloquei, que eu gosto muito, que diz: organização e disciplina consolidam o seu patamar atual e te preparam para o próximo nível. Então a organização é a base da vida. Então pensando nisso, eu dividi aqui os meus projetos em 4 áreas principais e eu vou mostrar para vocês
vocês um pouquinho de cada uma delas, começando pela minha semana. Aqui eu consigo montar um cronograma semanal a respeito de tudo aquilo que eu preciso fazer. Em cada dia eu coloquei uma frase ali para me dar uma motivada e também dividi entre afazeres de estudo ou de trabalho e outras coisas, como vocês podem ver. Hoje é uma quinta-feira, então aqui já tá anotado tudo aquilo que eu preciso fazer hoje e assim eu consigo ter um controle muito melhor a respeito do que eu consegui fazer, do que eu não consegui fazer, para quando chegar ao final de semana eu poder colocar tudo em dia. Então o aplicativo ele te traz várias funcionalidades, dentre elas montar esse to-do list, essa lista de afazeres, que é algo que eu sempre faço, que eu gosto bastante. Voltando para a tela inicial, eu também criei uma aba para trabalho. Como vocês sabem, eu trabalho hoje com a internet, eu vivo disso. E as redes sociais que eu mais tenho utilizado hoje é o YouTube e o TikTok. Então aqui eu utilizei bastante do aplicativo, eu montei links, eu coloquei imagens, coisas para me motivar, um print de como era o meu canal no começo, que se chamava Sonho Militar, e agora é Gustavo Tadashi. Comecei lá com 500 inscritos, hoje já estou em quase 22 mil, no TikTok é a mesma coisa. Coloquei aqui algumas metas que eu estou para cumprir dentro do TikTok, em relação à quantidade de seguidores. E o mais legal é que eu também criei uma aba para ideias de vídeo para YouTube e uma para ideias de vídeo do TikTok. Isso é muito interessante porque às vezes a gente tem uma ideia e não coloca ela em prática, não anota e depois ela se perde. Isso tem me ajudado demais. O terceiro projeto é bastante pessoal, mas eu vou mostrar para vocês, que é a aba que eu criei de rolês. Coloquei aqui alguns rolês em grupo que eu pretendo fazer. Sabe quando você vê um vídeo na internet ou você vê alguém fazendo, você fala, nossa, que legal essa ideia, gostaria de fazer com meus amigos. Então anotei, coloquei aqui, também coloquei várias fotos, deu com a galera, com a minha família, justamente para gerar um ambiente bacana enquanto eu estiver usando o aplicativo. E para finalizar, mas não menos importante, eu criei também uma seção onde eu vou subir informações a respeito daquele livro que eu tô lendo, que se chama Uma Vida com Propósito. Como ele é dividido em dias, são 42 dias de estudo, cada dia eu vou colocando aquilo que eu achei mais importante, vou anotando versículos e tudo mais, justamente para eu poder lembrar depois e poder retomar isso quando for necessário. Além da leitura, a gente ainda tem aulas, eu já tive a minha primeira, então eu anotei tudo aqui que eu achei mais importante a respeito da aula. E é basicamente assim que eu tô usando esse aplicativo, ele tem me ajudado demais, e fica a recomendação para vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem a versão gratuita, você pode utilizar, eu curti muito, então vai lá, utiliza e depois me conta o que você achou. Agora bora voltar pro vídeo. Bom, pro almoço de hoje temos um arroz, um feijão, uma saladinha e um frango, que tem cara de peixe, mas eu juro que é frango empanado, que minha avó fez, ficou bem top. Já montei minhas próximas duas refeições, deixei montadas e bora pra cima. Aquele aviso, né? Aqui tem a dieta de um bodybuilder já pra galera da casa ficar ligado. Depois disso já fui logo dar uma geral na cozinha, secar a louça e deixar tudo nos trinks pra poder voltar a estudar. É isso aí, galera, retornando aos estudos, já finalizei a limpeza da cozinha que eu precisava, sentei e fui editar alguns vídeos pra rede social vizinha. Tô no projeto aí de postar vídeo todo dia no TikTok pra tentar crescer e monetizar a minha conta lá. Já faz acho que umas 2 semanas mais ou menos que eu tô fazendo isso, ou 1 ou 2 vídeos por dia. Então, em geral, depois do almoço, eu utilizo pra fazer essa edição e tal. Não dá tanto trabalho, mas gasta um certo tempo. Fiquei mais ou menos 1 hora ali pra conseguir fazer a edição de 3 vídeos. Confesso que essa semana tá sendo bem maluca. O meu curso começou na segunda-feira, aquele curso que eu falei pra vocês que ia até meia-noite. Isso desregulou um pouco o meu sono, terça-feira foi pesado, quarta foi pesado. Agora que eu comecei a organizar minha vida com uma agenda certinho, colocando todos os meus afazeres, eu comecei a perceber o quanto de coisa eu tenho pra fazer num dia. E cara, sinceramente, essa semana foi bem punk. A maioria dos dias eu não completei tudo que eu tinha pra fazer. E não tô nem falando só em relação a estudos, mas tô falando em relação a trabalho ou afins, sejam questões da igreja ou coisas pessoais. Então eu tô bem acumulado, tá sendo uma semana meio pesada, meio cansativa. Só queria desabafar rapidão com vocês. De qualquer forma, eu estar organizando e ter listado tudo aquilo que eu preciso fazer me ajuda demais, porque eu consigo visualizar, analisar aquilo que é mais importante e aquilo que não é tão importante, e aí sim dar prioridade para a coisa certa. Às vezes a gente fica só tentando guardar na nossa mente aquilo que é importante, aquilo que não é, mas quando você tem visualmente todas as suas tarefas e atividades a serem cumpridas, você consegue com muito mais facilidade selecionar aquilo que tem que ser feito hoje ou aquilo que pode esperar alguns dias para ser feito. Agora bora começar as questões das aulas da manhã. Tomar a minha clássica cápsula de cafeína da Growth. Vocês lembram que eu comprei isso aqui já tem mais de um mês, né? Ainda tá quase cheio. Eu tomo uma, no máximo 2 por dia. Tem me ajudado bastante. Hoje eu vou tomar 2, que eu quero ficar bem louco. Então bora, eu vou fazer as questões das aulas da manhã, depois vou montar listas de aprofundamento sobre as aulas da manhã também, e depois revisar Anki, e por fim vou criar uma lista global de biologia para poder revisar alguns conteúdos que eu já vi esse ano. Let's go! Bom, e como prometido, vou passar uma técnica de estudos para vocês que é chamada técnica de Feynman. Ela é muito interessante e ela consegue transcender o âmbito apenas de estudar para vestibular ou estudar para faculdade. Isso aqui pode ser utilizado para você apresentar talvez um projeto
projeto pessoal, para você começar uma empresa, sei lá, qualquer projeto pessoal que você tiver, você consegue aplicar isso aqui, pode te ajudar demais. Ele se divide em 5 passos. O primeiro é escolher um conceito ou assunto e tema do seu interesse, obviamente. O segundo é aprenda a ensinar isso de forma extremamente simples, como se fosse mostrar para uma criança. O terceiro ponto é identificar as falhas de compreensão daquele assunto. O quarto ponto, revisar, organizar e simplificar ainda mais. E o quinto é repetir todo este processo. Eu vou entrar bem brevemente em cada um dos pontos, então vamos lá. O primeiro passo é bem intuitivo, que é justamente você escolher um assunto para você aprofundar, para você estudar e para você se desenvolver dentro dele. O segundo, a ideia de você explicar algo para uma criança não é literal, você pode simplesmente fingir que está fazendo isso, mas é a ideia de você conseguir simplificar e sintetizar aquele assunto e passá-lo de forma simples para as outras pessoas, não necessariamente utilizando termos complexos que a maior parte da população não vai conseguir entender. O terceiro ponto, e muito importante, é que depois que você tentou explicar para uma criança aquilo e você percebeu que falhou em algumas áreas, você vai corrigir e realinhar algumas coisas para tornar aquilo de fato simples. O quarto ponto consiste em você revisar, organizar e simplificar. Então é você fazer os ajustes finais a respeito daquilo, talvez subdividir em tópicos, em assuntos, fazer uma organização para que aquilo se torne cada vez mais simples. E o quinto ponto, repetir esse processo até que aquilo esteja de fato finalizado. E assim como a técnica de Feynman, existem centenas de outras. Você pode escolher aquela que você acha que faz mais sentido para você, ou talvez pesquisar aquelas que têm comprovação científica. Essa eu decidi trazer para vocês porque de fato ela é bastante conhecida e já se provou muito eficiente. As questões não acabam. As questões de física demoraram demais. Era uma parte de elétrica um pouco mais complexa, energia potencial elétrica e por aí vai. Acabei demorando mais. Daí a correção das questões também era demorada. Comecei história, já fiz metade das questões, agora tem a outra metade. Mas isso atrasou consideravelmente a resolução dos exercícios. Pelo menos agora só faltam 10 questões de história, então vamos finalizar de uma vez por todas essas questões, fazer uma pausa, comer, depois eu volto, vou revisar alguns Anques, fazer aquela listinha de biologia, e é isso. Mas vamos acabar isso aqui que eu não aguento mais fazer questão nesse computador. Finalizei aquelas questões de história e fiz uma pausa para poder comer a minha refeição, que já seria o meu pré-treino. Bom, é isso, já comi, já ingeri o meu pré-treino. Agora bora conversar um pouquinho mais a respeito de conceitos de estudo e de aprendizagem, depois voltar a estudar e finalizar o dia com aquele treinão. O segundo conceito, e muito importante, é algo que as pessoas elas esquecem a importância disso, que é você fazer um sistema de prática espaçada. O que a maioria das pessoas faz? Assiste uma aula de manhã, pelo período da tarde faz questões a respeito da aula e nunca mais olha aquela matéria, nunca mais faz questões a respeito. Então esse conceito, ele consiste em você fazer questões no próprio dia, que são as questões de fixação, questões que não precisam ter um nível tão grande de aprofundamento, e posteriormente você volta a fazer algumas questões a respeito desse conteúdo. E isso cai naquele mesmo conceito tópico que eu falei a respeito dos flashcards. Você não vai conseguir fazer isso com todas as matérias, todos os conteúdos que você estudar. Então você vai ter que entender quais são prioridades para as provas que você vai fazer, quais são prioridades de acordo com as suas dificuldades ou facilidades nas matérias. E a dica master para você poder otimizar essas revisões por questões é fazendo listas globais. Então se você ver bem, cada matéria possui subdivisões dentro dela. Vamos pegar história. História se divide em história geral e história do Brasil. Dentro de história do Brasil, você vai ter todos os períodos. Vai ter o período colonial, período do Brasil Império, República Velha, República Nova, todas as subdivisões. Vamos supor que você terminou ali o bloco de conteúdos de pré-colônia até início da colonização. O que você faz? Vamos supor que foram 5 ou 6 aulas disso. Assim que finalizar, você monta uma lista global de revisão a respeito de todo esse período. Com isso, você vai estar fazendo uma prática daquilo que você já estudou. Aí, conforme você for andando nas aulas, você vai montando listas globais agora mais amplas. Então, vamos supor que você já estudou pré-colonial, período colonial, entrou em Brasil Império. Finalizou Brasil Império. Cara, pega tudo. Monta uma lista global gigante a respeito de todos esses conteúdos. E assim você vai revisando por questões. É uma forma excelente de manter aquele conteúdo vivo na sua mente e não deixar ele se perder. E para finalizar, existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos que afirma que 84% dos estudantes costumam optar por métodos de estudos mais simples. E o exemplo mais clássico é apenas ler e grifar. É o que, em geral, os estudantes optam por fazer, por ser mais simples. Só que, evidentemente, é menos eficiente. Logo, faça parte dos 16%, procure entender como seu cérebro funciona e como ele retém melhor as informações, para que o seu estudo possa ser mais efetivo. É isso aí, bora dar mais uma estudadinha, revisar alguns Anques e partir o treino.
Vamos! Então começamos a última bateria de estudos do dia de hoje. Confesso que me enrolei em algumas atividades que não eram relacionadas a estudo e daí acabei não conseguindo fazer tudo aquilo que eu me propus. A lista global de biologia que eu queria ter feito hoje não consegui. Vou ter que deixar para finalizar essa lista amanhã, mas pelo menos consegui adiantar os ranks que eu queria, fazendo aquela revisão extremamente detalhada com um bloco de notas aberto do lado, utilizando de uma revisão ativa daqueles flashcards que tem no Anki, me explicando o conteúdo e também escrevendo, para assim aumentar a retenção dessa minha revisão. Ó, se liga, vou só mostrar esse flashcard que eu fiz para vocês. Olha que da hora. O que eu fiz? Fiz todo o desenho, certo? Coloquei o nome de cada parada, apaguei os nomes, tirei um print, coloquei no flashcard e daí, claro, né, coloquei aqui e eu tenho que falar o que significa o nome de cada partezinha, cada seta. Sépala, pétala, estame, estigma, bababá, androceu, gineceu. Aí clica, pô, aparece tudo completo. Olha que da hora. Fica já aí a ideia pra vocês poderem aplicar. Ajuda muito pra essas paradas aqui, é pura decoreba, né? Yeah, buddy! Vamos! Bora que chegou o melhor momento do dia. Eu esqueci de parar o cronômetro, mas tinha dado acho que umas 6 horas de estudo hoje, não foi tão produtivo. Acabei fazendo umas coisas extras durante o dia, não fechamos aí com nada excepcional. Mas é isso, vida real. Agora bora treinar, puxar um ferro monstro, desossar com tudo. Vou com a minha regatinha nova, regata do CJ. Enfim, bora meter um treino monstro, vamos? Então bora pro treino. E se você ainda não tinha dado like, já desce o like nesse vídeo, porque a academia tava socada de gente, mas mesmo assim eu trouxe o treino pra vocês, tive a ousadia de gravar em meio a este enorme público. Fizemos hoje um treinão de ombro, começando com desenvolvimento com halteres, excelente exercício. Como segundo, fomos para um lateral, aqui a gente sempre faz um drop set, então eu pego uma carga, faço 10 repetições, abaixo a carga, faço mais algumas até a falha. Um dos meus exercícios preferidos de ombro, ele é bem básico, mas não pode faltar no treino. Depois disso a gente fez o meu conjugado favorito, que é elevação frontal unilateral com halteres, conjugado com trapézio. A gente faz trapézio com halter mesmo, mas existem variações como fazer com a barra ou até mesmo na polia utilizando a barra reta. Como quarto e último exercício, a gente fez uma remada alta e já finalizamos o treino por aqui. Parece que foi curto, mas a gente fez 4 séries em tudo, acabou dando um pouco mais de 1 hora de treino, consideravelmente um treino bom. Cheguei em casa, já meti aquela minha última refeição do dia para poder finalizar com chave de ouro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e não esquece de curtir e se inscrever para ter mais conteúdos como esse aparecendo na sua timeline. Forte abraço e até a próxima.